Você sabe o significado e a importância dos nomes que o Senhor Jesus recebe na Escritura? E sabe também o significado da expressão teológica os estados de Cristo? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e hoje nós vamos responder essas e outras perguntas. Mas antes, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a também comentar aqui deixando suas dúvidas ou percepções, também compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que esse conteúdo alcance outras pessoas e, por fim, se inscrever em nossa página para que você receba os conteúdos produzidos pela Sexta Igreja. Vamos juntos para mais uma aula? Vamos lá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Uma alegria poder caminhar com você nessa jornada, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus à luz da Teologia Reformada. E é bom que você esteja aqui participando desse curso, vendo os vídeos e crescendo mais e mais na graça e no conhecimento. Nós estamos, desde as últimas aulas, pensando sobre o módulo Cristologia, o ensino sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Nas últimas duas aulas, nós pensamos na pessoa de Jesus como sendo o nosso grande representante, o segundo Adão, o nosso mediador. Pensamos no fato dele ter vindo na plenitude dos tempos e vimos o significado disso. Também falamos um pouco sobre as naturezas do Senhor Jesus, essa união hipostática, e se você não sabe essa expressão, volte para a última aula. Nós vimos como se dá essa interação entre a natureza divina e humana, nessa pessoa teantrópica que é o Senhor Jesus. E hoje nós pensaremos de modo mais específico sobre a obra do Senhor Jesus. E para falarmos sobre a obra do Senhor Jesus, nós precisamos pensar nos nomes e títulos que o Senhor Jesus recebe no Novo Testamento, porque esses nomes de fato descrevem um pouco sobre o que ele veio fazer aqui entre nós. O teólogo Luiz Berkoff diz isso: os nomes de Cristo descrevem em parte suas naturezas, em parte sua posição oficial e em parte a obra para a qual ele veio ao mundo. Então os nomes e títulos de Jesus enfatizam para nós quem ele é e o que ele veio fazer. Alguns desses nomes nós já citamos em aulas passadas, então aqui nós vamos nos concentrar naqueles que nós não citamos. Começando pelo nome próprio que Jesus recebe, o nome Jesus. Em hebraico é o nome Yeshua e em grego o nome Jesus. E tanto em hebraico quanto em grego nós temos o mesmo significado: Yahvé salva. Aqui nós temos a ênfase na pessoa de Jesus como Salvador e na obra de Deus planejando e realizando a nossa salvação. Isso fica muito claro lá em Mateus 1:21, quando o anjo diz o seguinte para José sobre Jesus: ela, Maria, dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, então, que é uma contração hebraica do nome Josué ou Yehoshua, enfatiza a pessoa de Cristo como sendo o grande Salvador e a obra que ele veio concretizar, a obra que foi planejada antes da fundação do mundo. Um segundo nome importante, que na verdade é um título, mas que acabou se tornando como se fosse um nome próprio também, é o nome Cristo. O nome Cristo é a transliteração da expressão grega Christos, que por sua vez é a transliteração da expressão hebraica Mashiach. E essas duas expressões significam ungido. No Antigo Testamento, a expressão Mashiach definia ou apontava aqueles que eram ungidos para funções especiais, e nós veremos isso numa próxima aula. Quando Jesus vem, a igreja, logo no seu início, já começa a notar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é feita pelos apóstolos, especialmente por Pedro e os demais. Jesus se apresenta como sendo aquele que cumpre as funções que os ungidos do Antigo Testamento apontavam. Então Jesus é o grande ungido, o grande rei, sacerdote e profeta que veio até nós para cumprir de modo perfeito essas funções e dar para nós a salvação. Então, Cristo é um título que ao longo do tempo se torna uma espécie de nome próprio ou sobrenome de Jesus, mas
nós devemos entender que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Nós falaremos mais sobre isso numa próxima aula, pensando de modo muito especial sobre os ofícios de Jesus, uma aula especial que você com certeza não pode perder. Outro título que é muito usado, na verdade é o mais usado pelo próprio Cristo, é o título Filho do Homem. No hebraico essa expressão é Ben Adam, Filho do Homem, e em grego a expressão Rios tu anthropou. Essas duas expressões, hebraica e grega, enfatizam Jesus como sendo o Filho do Homem. Jesus usa essa expressão mais do que qualquer outra para referir-se a si mesmo. Ele usa essa expressão mais de 40 vezes. E esse uso é importante por dois motivos. Primeiro, esse uso está fundamentado nas profecias de Daniel. E o segundo motivo é que a expressão Filho do Homem, no período intertestamentário, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, se tornou uma espécie de título messiânico. Então Jesus chamar-se de Filho do Homem era muito relevante, porque era Jesus dando para si mesmo um título e uma descrição messiânicas. Pensando naquela profecia de Daniel que eu citei agora, nós vamos ler e entender um pouco essa expressão. O que significa dizer que ele era o Filho do Homem? A raiz dessa expressão está em Daniel 7, 13 e 14. E esse texto diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa expressão Filho do Homem é muito importante porque ela enfatiza para nós algumas verdades sobre a pessoa e a obra de Jesus. Primeira coisa, nós temos aqui uma profecia que Daniel descreve e escreve para nós, uma profecia que se refere ao fim dos tempos. Então, a profecia escatológica, quando Jesus se chama de Filho do Homem, é ele atribuindo para si essa responsabilidade escatológica e aquele que traz o fim de todas as coisas. Então veja que é um papel muito importante. Além disso, dizer que ele era o Filho do Homem também enfatizava a sua própria natureza humana, os seus sofrimentos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua identificação como um de nós. Então veja que essa expressão, ela aponta para o futuro, para a escatologia que Jesus vem inaugurando os últimos dias, e falaremos disso em outras aulas. Também enfatiza as suas duas naturezas, humana e divina, e é por isso que Jesus chama a si mesmo tantas e tantas vezes de Filho do Homem. Ele é Deus e homem, e aquele que traz os últimos dias e que virá, no final de todas as coisas, trazer a consumação final. Jesus é de fato o Filho do Homem. O Louis Berkhoff, comentando sobre esse título, ele diz assim: provavelmente Jesus proferiu este nome porque ele fica bastante afastado de toda e qualquer prostituição judaica do ofício messiânico. Chamando-se a si próprio Filho do Homem, Jesus infundiu à messianidade o seu espírito centralizado nas realidades celestiais. Você deve saber que na época de Cristo o conceito messiânico ele era basicamente militar e político. E Jesus, ao chamar-se de Filho do Homem, ele restaura o entendimento bíblico sobre a pessoa e a obra do Messias. Ele é o Filho do Homem. Outro título que é muito comum é o título Filho de Deus, o Rios Teu. E nós já falamos um pouco sobre isso em uma das aulas da Trindade. Jesus é o Filho de Deus em um sentido único e essencial. Ele sempre foi o Filho, em uma categoria distinta. Também em um sentido messiânico, ele é o Filho de Deus como sendo o mediador gerado pelo Espírito Santo, e também em um sentido temporal. Ele é aquele que veio até a terra para cumprir o papel de filho em obediência para a nossa salvação. Então ele é o Filho de Deus, aquele que traz para nós a salvação, como diz Lucas 1,35. Aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E por fim, o último título é o título Kyrios, a expressão Senhor. Essa expressão ela tem alguns usos no Novo Testamento. O primeiro uso é simplesmente uma forma respeitosa de tratamento, assim como nós hoje chamamos pessoas
mais velhas de senhor ou de senhora, normal. A expressão Kyrios também dava o entendimento de autoridade. Então uma pessoa que estava em um papel elevado, socialmente falando, também era chamada de senhor ou de senhora, assim como acontece também, de certa forma, na nossa sociedade. Mas a expressão Kyrios tinha um terceiro sentido mais importante. A expressão Kyrios era equivalente ao nome de Deus Yahvé. E por que isso? Porque quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, o nome Yahvé foi traduzido para a expressão Kyrios, grega. E o Novo Testamento chama Jesus de Kyrios em diversas ocasiões. Paulo diz em Filipenses 2 que ele foi exaltado para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios. Então dizer que Jesus é o Senhor não é só uma forma respeitosa de tratamento, nem só uma forma de expressar a autoridade que ele tem. É dizer que ele é o próprio Yahvé, o próprio Deus, o Deus encarnado. Então o Novo Testamento não deixa dúvidas para nós, que Jesus é o próprio Deus. Ele é aquele que diz acerca de si mesmo, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui é uma referência óbvia ao nome Yahvé. Então Jesus sabia que era Deus, os autores do Novo Testamento sabiam que Jesus era Deus, e os títulos e nomes comprovam e demonstram isso para nós. Então vejam que esses títulos e nomes apontam, como já foi dito, para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus. Prosseguindo sobre esse entendimento da obra de Jesus, é importante nós entendermos o que a teologia chama dos estados do Senhor Jesus. E essa divisão, apesar de não ser uma divisão claramente bíblica, ela é útil para nós entendermos como Jesus atuou enquanto homem e como ele atua desde a sua ressurreição. Então nós temos aqui dois estados, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Nós vamos entender um pouco desses dois estados, e apesar de nós não termos essa expressão bíblica, estados de Cristo, ela é sim fundamentada na Escritura. E o texto que a gente pode usar como fundamento é o texto de Filipenses capítulo 2, especialmente dos versos 5 até o verso 8. O texto diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós temos, obviamente, uma referência ao estado de humilhação do Senhor Jesus. Outro texto que também pode mostrar isso para nós é Gálatas 4, dos versos 4 a 5, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Percebe que aqui Paulo fala que ele, o Filho de Deus, foi enviado pelo Pai, nascido de mulher, ou seja, como um ser humano, e isso é um esvaziamento, um rebaixamento para aquele que é o Filho eterno, e nascido debaixo da lei, em sujeição à lei, para obedecer à lei. Então veja que esses dois textos enfatizam que Jesus, a fim de ser o nosso Salvador, se humilhou, se esvaziou. Então quando pensamos na humilhação, nós estamos dizendo que Jesus, sendo o grande Deus, a segunda pessoa da Trindade, esvaziou-se para ser um de nós, a fim de morrer e viver em nosso lugar. Mais uma vez citando Louis Berkhoff, ele diz assim: o elemento essencial e central do estado de humilhação acha-se no fato de que ele, que era o Senhor de toda a terra, o supremo legislador, colocou-se debaixo da lei para desincumbir-se das suas obrigações federais e penais a favor do seu povo. Ao fazê-lo, ele se tornou legalmente responsável por nossos pecados e sujeito à maldição da lei. E quando nós pensamos então nessa humilhação geral de Jesus, nós podemos identificar alguns estágios, algumas etapas dessa humilhação. A primeira etapa, obviamente, é a encarnação e o nascimento. O grande, eterno, infinito se esvazia e se diminui, entre aspas, a fim de se encontrar no ventre de uma jovem, no ventre de uma virgem. E quando ele não nasce em um palácio cheio de pompa, de realeza, de riqueza. Não, ele nasce em uma estrebaria e é colocado em uma manjedoura. Então,
O próprio fato dele encarnar e nascer já é uma grande humilhação para o Senhor de toda a terra, o Rei do Universo. A segunda etapa são os sofrimentos de Jesus. E por sofrimentos, nós não devemos apenas entender o que ele passou na cruz. A chicotada, a coroa de espinhos, a dor dos pregos, a dor do desprezo, não só isso. Toda a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Isaías diz que ele era um homem de dores que sabe o que é padecer. Então toda a existência de Jesus foi uma existência de sofrimento porque ele interagia com pecadores, ele suportava a humilhação dos pecadores, o desprezo dos pecadores. O Luiz Berkoff, em outro livro, diz assim: com frequência falamos dos sofrimentos de Cristo como se fossem limitados às suas agonias finais. No entanto, isso é falso. Sua vida inteira foi entremeada de sofrimento. Foi a vida de um servo em relação àquele que é o Senhor dos Senhores, e uma vida em meio aos pecados em relação àquele que em si mesmo não conheceu o pecado. Satanás o tentou, os seus o aborreceram e seus inimigos o perseguiram. Os sofrimentos de sua alma foram ainda mais intensos que os do seu corpo. Ele foi tentado pelo diabo, oprimido por um mundo de iniquidade que o rodeava e afligido pelo peso do pecado que repousava sobre ele. O nosso Senhor sofreu, homem de dores, que sabe o que é padecer. A outra etapa, obviamente, é a morte do Senhor. E pela morte nós estamos entendendo toda aquele momento que nós chamamos de paixão de Cristo. Não apenas o desprezo dos discípulos, o abandono, não apenas os chicotes, não apenas a cruz, a coroa de espinhos, a zombaria, mas de modo muito especial, e o maior sofrimento de todos, a ira do Pai sendo derramada sobre Jesus para que ele fosse o nosso grande representante, levando a culpa que era nossa. Jesus então morre em nosso lugar e esse é talvez o ápice dos seus sofrimentos. Além disso, Jesus Cristo desce ao Hades, e essa é uma expressão que se encontra no credo apostólico. E com isso nós não queremos dizer que Jesus foi ao inferno, ele interagiu com mortos, não é isso. A expressão Hades aqui é simplesmente a ideia de que ele esteve na sepultura e habitou no mundo dos mortos, ou seja, na sepultura por 3 dias. De modo que o Catecismo Maior de Westminster resume esse estado de humilhação da seguinte forma. Lá na pergunta 27, pergunta: em que consistiu a humilhação de Cristo? Resposta: a humilhação de Cristo consistiu no fato dele nascer, e isso em condição humilde, em ser sujeito à lei, em sofrer as misérias dessa vida, a ira de Deus e a maldita morte na cruz, e em ter sido sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Esse é o estado de humilhação, algo inimaginável para nós. Porque se para nós que somos seres humanos humilhar-se é uma coisa difícil, quanto mais para aquele que não conheceu o pecado e que habitava em glória inacessível. Esse é o tamanho do amor e da graça do nosso Deus para nós, seu povo. Esse então é o estado de humilhação. O segundo estado é o estado de exaltação. E a base bíblica para esse estado encontra-se também em Filipenses capítulo 2, mas agora versos 9 a 11 que dizem assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, então, em reconhecimento à sua obra perfeita, salvífica, vicária em nosso lugar, ele é exaltado pelo Pai. Berkoff, explicando isso, diz assim: o estado de exaltação deve ser considerado como resultado judicial do estado de humilhação. Em sua capacidade de mediador, Cristo satisfez as exigências da lei em seus aspectos federal e penal, cumprindo a pena do pecado e merecendo a vida eterna. Portanto, tinha de seguir-se a sua justificação e tinha que lhe ser dada a posse da recompensa. Visto que ele foi uma pessoa pública e realizou a sua obra publicamente, a justiça exigia que a exaltação também fosse matéria pública. Então, Deus traz vindicação a Jesus, exaltando o nosso Senhor e deixando claro para todas as pessoas que ele de fato era e é o Filho de Deus perfeito, o mediador, o Messias que merece a nossa adoração.
E quais são as etapas, então, desse estado de exaltação? A primeira etapa, obviamente, é a ressurreição. Jesus, ele é levantado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, mostrando para todos que a morte não o dominava porque ele não era pecador, ele era santo. Ele vence, então, o poder da morte, cumprindo a sua própria palavra. Eu dou a minha vida, voluntariamente. Eu tenho o poder de dá-la e poder de tomá-la de volta. Ele, então, ressuscita de modo público, vencendo os seus inimigos, a morte, o pecado, o mundo e o diabo. A segunda etapa é a ascensão. Cristo é levado assunto aos céus, na presença dos seus discípulos e de outras pessoas, e a ascensão é a coroação do Senhor Jesus. É o momento em que ele volta à presença do Pai, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, e é coroado como aquele que tem autoridade nos céus e na terra. A ascensão é muito importante, porque é na ascensão que Jesus é reconhecido como aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que é reconhecido como o grande Senhor de toda a terra, agora no papel de mediador, e então, sendo esse mediador vitorioso, ele envia o Espírito Santo. Após a sua ascensão, ele assume a sua posição à direita de Deus. A posição à direita revela a ideia de importância, de proeminência, de honra que é dada ao Senhor Jesus. E por fim, a última etapa, que ainda não aconteceu e há de acontecer, é o regresso físico e visível do Senhor. Então, o estado de exaltação ainda tem uma etapa pendente, a volta do Senhor, quando ele virá e julgará a humanidade e então punirá os ímpios e dará recompensa aos seus e estabelecerá para sempre o seu reino perfeito. De modo que, mais uma vez, o Catecismo de Westminster, o maior, responde da seguinte forma: em que consiste a exaltação de Cristo? Resposta: a exaltação de Cristo consiste em sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, em sua ascensão ao céu, em estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Nosso Senhor, esse Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador, ele se humilhou em nosso lugar, obedeceu à lei perfeitamente, suportou o castigo da lei em nosso lugar, ressuscitou, hoje reina sobre todas as coisas e pessoas, cada realidade que existe é dominada e governada por Jesus, e um dia ele voltará para buscar os seus e para implementar a sua justiça de modo perfeito. Esse é o nosso Senhor, aquele que é o nosso grande mediador. Nós estamos encerrando aqui a nossa aula, espero que tenha sido proveitosa para você. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Eu vejo você na próxima aula. Deus te abençoe.